Entenda a fraude de 12 bilhões que prendeu o dono do Banco Master e está aterrorizando Brasília. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te explicar algo que está deixando muita gente em dúvida. Afinal, como que funcionava esse esquema de fraudes bancárias dentro do Banco Master, que causou a prisão do seu dono, Daniel Vorcaro, e está tirando o sono de poderosos em Brasília, hein? Eu vou explicar isso para você em 3 pontos. Primeiro, qual que é a história do Banco Master? Segundo, como que funcionava o esquema que levou à prisão o Daniel Vorcaro? E terceiro, como que tem gente sem dormir em Brasília aguardando o desfecho dessa história? Bora então direto para o primeiro ponto. Gente, o Banco Master estava oferecendo aplicações financeiras de renda fixa para os seus clientes, como os certificados de depósito bancários, os famosos CDBs, com retorno para o cliente bem acima do retorno que os outros grandes bancos estavam oferecendo, ou seja, fora de valor de mercado. Isso porque ele estava desesperado para captar dinheiro. Então ele oferecia o CDB para captar dinheiro do cliente, oferecendo um juro, um retorno muito maior para o cliente. E isso chamou muita atenção, porque o Banco Master estava crescendo de uma maneira muito rápida, explosiva. E ele já existia, olha só aí, ó, desde a década de 70, como Banco Máxima, assim era o nome dele antes. Mas depois ele sofreu uma reformulação completa em 2018 e ele passou a se chamar Banco Master. A questão é que, para garantir esse crescimento desenfreado, o Banco Master teve que praticar várias ilegalidades, segundo a Polícia Federal. Do que eles são acusados de fazer, hein? E por que tem gente poderosa em Brasília preocupada com isso? Antes de eu te contar isso, olha, você já sabe, senta o dedo aí no like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada por aqui e bora pro segundo ponto. Como que funcionava esse esquema? Para crescer nesse ritmo explosivo, para oferecer rendimentos aos investidores em patamares bem acima do mercado, o Master teve que recorrer a várias fraudes, como a emissão de títulos de crédito falsos. É como se ele tivesse direito a receber de empresas valores que ele tivesse emprestado para as empresas, só que na verdade essas empresas elas não deviam nada para o banco. E como o esquema já estava prestes a explodir, o Master teve que se socorrer, como sempre, dos cofres públicos, da viúva, sempre ela, muito gentil, muito querida. Confere aqui comigo essa matéria aqui da Malu Gaspar. A investigação que levou à prisão de Daniel Vorcaro nessa terça-feira descobriu que a cúpula do Banco Master, junto com aquela do Banco de Brasília, Banco Estatal, Público, BRB, fabricaram pelo menos 20 títulos de crédito que nunca existiram para justificar a transferência de 12,2 bilhões do Banco Estatal de Brasília, dinheiro público, para o Banco Master, entre janeiro e maio de 2025. Trocando em miúdos, gente. O Banco Master começou a ter problemas de liquidez em razão de várias fraudes e operações ruinosas. E aí o Daniel Vorcaro, aproveitando suas conexões políticas poderosas, ele disse, por que eu não resolvo esse problema pegando dinheiro público, hein? E aproveitando suas conexões políticas, mais uma vez, muito poderosas, o Daniel Vorcaro foi atrás do BRB, o Banco de Brasília, que injetou bilhões de reais no Master em operações fraudulentas, por meio de contratos falsos e de prêmios. E depois ainda tentou comprar o Master, provavelmente para esconder toda essa montanha de fraudes. Mas o que eles não contavam era que o Banco Central iria barrar a venda, justamente porque o Bacen identificou que tinha alguma coisa muito errada aí com esses negócios do Banco Master. E a questão que fica é, teve corrupção? Será que alguém aí do Master levou dinheiro, levou uma bolada? Alguma autoridade que influenciou o Master levou uma bolada? Ora, em casos passados parecidos, teve. Mas nesse só a investigação vai revelar. Mas a minha aposta, é claro que é positiva. Depois que a Polícia Federal descobriu esse esquema todo, a Justiça decretou a prisão do Daniel Vorcaro, dono do banco, e desbaratou todo esse esquema. A Justiça determinou ainda a prisão de outros envolvidos e o afastamento do presidente do Banco de Brasília, o BRB, que estava em viagem nos Estados Unidos. E agora, indo para o nosso terceiro e mais explosivo ponto, toda essa história está tirando o sono de gente poderosa em Brasília que está sem dormir. Eu já falei um pouco disso no primeiro vídeo hoje aqui do canal, mas eu quero trazer aqui mais algumas informações picantes para vocês. Olha só, além da esposa do Alexandre de Moraes, sancionado, ministro sancionado pelos Estados Unidos, ser advogada do Banco Master, você sabe quem que pagou um jantar de luxo para os ministros em Nova York? Sabe quem? Quem? Pagou para os ministros do STF. Quem? Ah, olha só, ele mesmo, Daniel Vorcaro, do Banco Master. Olha só aqui, gente, que beleza, ó. Dá uma olhadinha, que belezinha aqui, ó. O jantar foi oferecido no exclusivo restaurante Fasano de Nova York, na região da Quinta Avenida. Estiveram presentes os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Mas não é só isso não, ó. Confere aqui. Registros obtidos pela coluna mostram que o banco de Daniel Vorcaro encomendou ao Fasano um banquete para 150 pessoas. O restaurante, que não costuma funcionar nas noites de domingo, foi aberto especialmente para a ocasião. Gente, de acordo com a reportagem, o cardápio servido nesse jantar, se pedido na filial nova-iorquina do Fasano, não sai por menos de $140, ou seja, cerca de R$ 750 por pessoa.
Nós já vimos no primeiro vídeo do dia de hoje, que você pode depois conferir aqui no canal, que o Daniel Vorcaro ele usava esse tipo de conexão política para pressionar fundos de pensão e bancos públicos a depois fazerem operações financeiras favoráveis ao Master. Então, gente, a prisão do dono do banco que concedia esse tipo de regalia com vescote para os ministros do Supremo é ou não é para abalar as estruturas do poder em Brasília, hein? Conta aí pra mim o que você acha nos comentários. Segue aqui o canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e ó, se você quer prioridade nas respostas aos seus comentários, quer ter acesso a vídeos exclusivos e apoiar nosso trabalho, não deixe também de se tornar um membro aqui do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.